e realmente, não é porque eu tô aqui na frente dele, porque eu tô aqui como fã também, né? Legal. Eu falo para ele, eu tô me metendo nessa área de dar palestra e curso muito por inspiração dele também, mas eu sempre cito, sempre, né, dou as referências porque realmente não é nenhum exagero que eu estou fazendo aqui. E eu vou parar de falar também, porque o pessoal com o meu Para não te microfone fácil, acabou. não é, tá Então certo. vamos lá, Jorge. Obrigado por ter aceitado, ter tirado um tempo da sua agenda. Eu sei que hoje ministrou oficina já hoje de manhã aqui no Expojude, né? Então, poxa, em nome da JX e do meu canal, Vista do Futuro, canal da Sabrina Baez, a gente fica muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço, Felipe, o convite, né, para estrear aqui o podcast da Expojude. E fico muito envaidecido aí com essas palavras introdutórias. Realmente para mim é gratificante saber que aquele projeto original que começou bem lá atrás, no blog ainda, em que eu procurava, né, disseminar o meu conhecimento e compartilhar um pouco de uma característica que eu tenho, que é uma característica de ser curioso. Eu sou curioso e gosto de compartilhar minhas curiosidades com as pessoas. E saber que aquele projeto original começou completamente despretensioso, hoje, né, alcança, né, um público maior, e Faz quanto permite... tempo isso? Vai Tu quer denunciar a entregar a idade, vai idade denunciar a dele. Dá pra idade. lembrar? Eu passei na Bastatura em 2001 e o meu primeiro blog, na verdade nem existia blog ainda, eu sou da era pré-blog, não existia blog quando eu comecei, era site pessoal, foi 2002, 2003. Legal. Eu mantive ele até um ano retrasado, eu acabei, por uma razão de preguiça de ficar renovando todo ano a assinatura lá do registro, parando de registrar, mas até um pouco tempo tinha direitosfundamentais.net, que começou como site pessoal na era pré-blog, pré-rede social, pré-YouTube, né? Então, só aí. Pré-Orkut. Pré-Orkut. Pré-Orkut, até. pré-Orkut, exato. Certo. E como é que. Conte um pouco da sua trajetória, então, acadêmica, né? Você tem livros muito respeitados, né? Professor, doutor. E como foi essa interseção com a tecnologia e a inovação? Você sempre foi. Você tem formação técnica, assim, programação, TI, essas coisas, ou é só direito? Entre aspas, só direito? direito. Ou foi uma coisa de interesse de estudo? Conta mais um pouquinho. Tecnologia eu sempre gostei. Sim. Eu lembro que na faculdade, mais uma vez denunciando aqui a minha idade, 1996, estava no segundo semestre, e eu fiz um trabalho sobre reprodução não autorizada de obras literárias na internet. A internet no Brasil ela inaugura comercialmente em 1995. Então já desde aquela época eu tinha essa chama por pesquisar juridicamente questões ligadas à tecnologia. E também, né, me veio à memória aqui um artigo que eu escrevi em 2001, tinha acabado de entrar na magistratura, chamado E-Processo, né, uma revolução processual, uma coisa assim, que antes de existir processo virtual, antes de existir PJE, antes de existir CRETA, qualquer sistema de justiça eletrônico, eu já tentava construir imaginariamente como seria um processo sem papel, né? Questão da intimação, questão de não ter mais que juntar carimbo de juntada, carimbo de numeração, tudo isso me via, poxa, as vantagens que se teria um sistema naquele modelo. Claro que eu não tenho nem coragem de ler esse texto, mas eu acho que é um texto que é curioso para mostrar aqui a minha curiosidade por tecnologia e interseção com o direito vem desde sempre. E aí um ponto interessante que eu queria focar bem, toda a minha vida de pesquisa, ela sempre foi focada na jurisdição e como é que eu posso usar a minha pesquisa acadêmica para aprimorar a minha atividade como juiz, Então tenho pesquisas lá atrás de processo, depois entrei em direitos fundamentais, depois entrei em ciências cognitivas aplicadas ao direito e mais recentemente inteligência artificial aplicada ao direito. Então a preocupação que me move, não sei se por uma questão também ética de perceber, acho que é mais uma gestão de tempo, uma questão de administração de tempo, de perceber que se eu tivesse uma vida paralela completamente diferente da minha atividade jurisdicional, eu ia ficar louco. Porque a nossa atividade jurisdicional demanda muito tempo e muita energia mental. E aí, para conciliar essas minhas duas paixões, que é a academia e a justiça, eu optei por unir. Então, a minha pesquisa acadêmica é voltada para a jurisdição e eu aplico na jurisdição aquilo que eu pesquiso. Por isso, talvez, se encaixou tão bem a ideia da inteligência artificial generativa, que é o meu forte, né? E é um gosto recente. Na verdade, eu começo a utilizar o ChatGPT em fevereiro do ano passado e em março eu começo a testar
em algumas áreas do direito. Mas, basicamente, esse interesse se dá por parte desse cruzamento, né? Eu gosto de tecnologia, eu sou curioso e quero aprimorar a justiça, quero melhorar a jurisdição. Legal. E você já vinha fazendo estudos, vamos dizer assim, 2015, 16, 17, 18, nessa época de redes neurais, você já estudava essa área e tal, ou foi quando surgiu mesmo, em novembro de 2022, né, que o ChatGPT foi liberado para o público, mas você tinha algum estudo prévio? Na verdade, aqui também é outra coincidência de fatores que eu acho que foi uma série de conjunções cósmicas que me fizeram estar no lugar certo na hora certa. Eu venho de uma pesquisa aprofundada em ciências cognitivas, ou seja, como a mente humana funciona. Vinha de um processo de desenvolvimento de técnicas de escrita por conta do livro Superaprendizagem, em que, na Companhia das Letras, eu tive acesso ao melhor sistema de edição do Brasil, ou seja, as melhores editoras, pessoas humanas, né? Estavam lá me ajudando, letra por letra, palavra por palavra, frase por frase, a melhorar o meu texto. E eu vinha acompanhando esse processo e aprendendo e aprofundando esse processo. E eu também tinha uma pesquisa, tenho uma longa pesquisa em persuasão e argumentação. E estava escrevendo um livro sobre uma tentativa de criar um sistema de escrita para o direito que unisse as ciências cognitivas, que é focado muito na mente do leitor, e no estilo de escrita persuasivo, que não é comum você ter um livro sobre estilo unido à persuasão. Ou você tem um livro de persuasão, ou tem de estilo. E eu queria unir esses dois. E comecei a escrever. Quando surge o ChatGPT. E aí eu comecei a usar o ChatGPT, fiquei impressionado com o que a ferramenta era capaz. Tem até uma história interessante que meu primeiro contato com o ChatGPT foi aquele contato de ele estar ocupando o meu espaço. Eu passei 20 anos para aprender a escrever bem. Medo, ele fez Poxa, segundos, minutos. Eu escrevo blog desde 2001, ali todo dia escrevendo, eu escrevo sentenças, eu escrevo bem, eu fiz livros, e ele faz uma escrita quase tão boa quanto a minha, naquela época era quase tão boa, hoje é bem melhor. É bem melhor, é verdade. Ela melhorou bastante, né, de um ano para cá. Mas naquela época, poxa, é quase tão boa quanto a minha, como é que eu vou ensinar algo que a máquina faz tão bem quanto eu? E aí eu fiz um desafio com ele, fiz um teste. Tem uma história muito conhecida na ciência da persuasão, que é a história de um publicitário que estava caminhando pelo Central Park e viu um mendigo segurando um cartaz, né? O cartaz dizia: "Eu sou cego". E o publicitário olhou para ele, viu que estava bem fraquinho, só tinha uma xícara lá com uma moedinha, não estava dando sucesso aquela publicidade lá do mendigo, né? E aí ele pediu: "Olha, eu posso fazer uma alteração aí no seu cartaz?" O mendigo concordou, ele entregou, escreveu lá uma alteração e de repente choveu moeda lá, todo mundo passava e entregava. E o mendigo perguntou: "O que é que você escreveu? O que aconteceu aqui?" Ele: "Não, nada demais, eu só coloquei 3 palavras. Estamos na primavera e eu sou cego." Então ele escreveu: "Estamos na primavera." O poder da persuasão, o poder da empatia, né, na persuasão. E aí o meu desafio era o seguinte: esse texto é genuinamente humano, é um texto que capta sentido, primavera. O fato dele não poder ver, não poder... Na minha cabeça é impossível o ChatGPT fazer uma criação tão bela quanto essa. Naquela época eu ainda não era bom em engenharia de prompt, né? Hoje eu já sou, mas eu pedi: então, tá aqui o texto é assim, eu quero que você faça um texto que tenha um tamanho impacto. E ele começou a escrever. Ele começou a escrever que um escritor estava caminhando pela praia, quando viu um mendigo segurando cartaz, né? Já estava meio plagiando a ideia. E o cartaz tinha dizendo, né: "Eu sou surdo." E eu falei: poxa, destruiu completamente a história, né? Como é que... Aí ele continuou, e aí o escritor perguntou se podia fazer uma ajuda, né? Pegou o cartaz, consultou o ChatGPT, o próprio ChatGPT se auto-referenciou lá na resposta. É malandro. É o Master Malandrão. É o Master Malandrão. E aí ele respondeu, né? Ele escreveu lá e começou a chover moeda, né? E aí o mendigo olhou pro cartaz e viu a mudança, né? "As ondas do mar são como música e eu sou surdo." Garrupiou. Depois dessa eu desisti. Eu tenho que me aliar, eu não vou mais. Não vamos Não, mudar. vamos aproveitar para quem está assistindo, ouvindo a gente, enfim, um promotor, um juiz, enfim, né, um magistrado que ainda tem esse sentimento relacionado à inteligência artificial, que está roubando lugar,
enfim, de medo, de ansiedade? O que você pode, agora, o que você caiu a tua ficha e qual que é o papel de cada um? O que você pode falar para essas pessoas que de repente estão se sentindo assim ainda? Excelente. Daquele momento, né, fevereiro de 2023 até hoje, muita água mudou. Mudou na forma de compreensão da ferramenta, mudou no avanço da tecnologia, né, nos recursos que surgiram. E uma das coisas que eu cada vez me convenço é que o ChatGPT, ele é um ser inanimado que depende de um usuário. Ele é uma máquina que não tem autonomia, é uma máquina dependente do ser humano. E a qualidade da resposta que ele produz tende a se aproximar ou ultrapassar o nível cognitivo do usuário que está no comando, que está no poder. Então, um usuário que não tem conhecimento do conteúdo de fundo não vai conseguir fazer grande coisa com a ferramenta. Por exemplo, eu jamais conseguiria produzir textos ou fazer algo relacionado à medicina, porque eu não conheço medicina. Daí porque eu tenho defendido que essa ferramenta ela depende essencialmente da capacidade do ser humano de saber direcionar a ferramenta para levá-la para o lugar certo. E, portanto, nesse caso, o ser humano é insubstituível. A máquina sozinha ela não vai fazer nada, ela depende do ser humano. E o ser humano precisa desenvolver a habilidade de se comunicar com a máquina justamente para conseguir produzir respostas melhores. Tem vários aspectos desse debate que eu gosto de destacar, né? Primeiro, o fato de que, ao contrário do que se pensa, né, muita gente lá no comecinho associa o ChatGPT a algum tipo de trapaça, algum tipo de fraude ou de preguiça mental. Legal. Né? Esse é aquele estereótipo Mito, né? normal que surgiu no começo, comum. porque a ferramenta surgiu naquele contexto de os estudantes estão usando para não precisar fazer a tarefa, né? E com o passar do tempo e dominando a ferramenta, eu estou cada vez mais convencido que essa ferramenta ela é uma ferramenta para mentes pensantes. Ela não é ferramenta para mentes preguiçosas. É mais ou menos como uma máquina de calcular. Na verdade, o ChatGPT é uma máquina eu ia de até te calcular. perguntar. O ChatGPT Eu sempre ouço você falar uma calculadora do pensamento, né? É uma calculadora de textos, de linguagem natural. Então ela calcula a linguagem natural. Ela tem um input dada pelo usuário que vai definir o output que é dado pela máquina. Assim como, por exemplo, o Homer Simpson, usando uma calculadora convencional, não vai conseguir sair das operações básicas, ou seja, ele vai conseguir dividir a conta do bar com eficiência. Então, se o Homer Simpson tiver uma calculadora, ele vai conseguir saber quanto é que é a gorjeta do garçom. Mas ele nunca vai conseguir produzir algo genial. Ele nunca vai conseguir produzir uma teoria da relatividade. Um Einstein, usando uma calculadora, ele vai conseguir escrever o texto, fazer cálculos, produzir teorias com muito mais velocidade, com muito mais profundidade. E o ChatGPT é a mesma coisa para o pensamento, só que da linguagem natural e não da linguagem matemática. Ele é uma ferramenta em que o usuário que tem a capacidade de controlar, que tem o domínio do conhecimento e tem a capacidade de levar a máquina para onde quiser, ele vai expandir a sua mente. O ser humano aliado à máquina é maior do que o ser humano sozinho. E aí eu digo sem nenhum tipo de constrangimento. Hoje eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Eu, usando o ChatGPT, produzo textos infinitamente melhores do que eu sozinho. Legal. Esse é o ponto. E aí, as pessoas têm que entender isso. Agora, como toda tecnologia, ela pode ser mal usada. Então, o preguiçoso, que já era... Porque eu vejo alguns exemplos chegando, Felipe, tu viu isso aqui? Tu viu isso aqui? Como não demonizando. Não funciona, o cara copiou, outro dia um cara copiou o prompt dentro da pergunta. Eu falei, gente, o cidadão, ele pode ser preguiçoso e desatento e desleixado no seu trabalho, na sua vida acadêmica, antes, pré-ChatGPT. Antigamente o pessoal falava que tinha gente que comprava monografia, TCC, pagava outra pessoa para fazer. Então, se a pessoa quer usar o ChatGPT para não fazer mais nada, atrofiar seu cérebro, ela pode fazer, que é um péssimo uso. Mas fazendo o que você está falando, vai potencializar muito. Porque o ChatGPT não tem o que a gente tem, que é a nossa bagagem, nossa história, nosso conhecimento. Isso aí. E o que o ChatGPT tem?
a capacidade de processamento, linguístico e tudo mais. Então essa complementaridade é que é o negócio. Eu gosto de dizer que a inteligência artificial não remedia o problema da burrice natural, Sim, né? Essa boa! Mais ou menos isso. Vou usar essa frase agora também. No dia a dia você tem usado qual dela? Você não remedia. Tem como, essa tem é a como pergunta de $1 milhão. Mas eu sei a resposta, eu sei o que ele vai falar. Isso varia de tempos em tempos. Mas no atual momento, de uns 3 meses para cá, o Cloud da Anthropic tem sido a minha queridinha, né? Ferramenta queridinha. Legal. E o ChatGPT em segundo plano, mas o ChatGPT hoje cada vez mais tem melhorado, né? Aqui tem um aspecto interessante. Depende do que a gente precisa também, Isso. Depende do que você vai fazer, né? Para atividades textuais, que é o que a gente trabalha no direito, ou seja, análise de textos longos, né? Exige um processamento de texto. O Cloud hoje é uma ferramenta superior, ele escreve melhor e interpreta melhor. O ChatGPT ele tem vantagens na chamada multimodalidade, que é outro componente novo, né, dessa ferramenta. Lá no comecinho a gente não tinha isso, era uma ferramenta de geração de texto. Hoje nós temos dentro do ChatGPT várias ferramentas acopladas, que não são o GPT originário, e que produzem imagens, por exemplo, como o DALL-E, que conseguem falar, como o Voice do celular, que é fantástico, o sistema de conversação, consegue ouvir, né? Consegue fazer análise de dados, consegue codificar, né? Consegue interpretar a imagem. Então essa multimodalidade, ela no ChatGPT é melhor do que a do Cloud. O Cloud ele só tem interpretação de imagem, mas não tem geração de imagem, não tem voz, não tem... Nesse sentido, você concorda que quando alguém também pergunta isso, eu digo assim, olha, o ChatGPT ainda é também mais acessível. É assim, a plataforma dele eu acho mais intuitiva para quem está começando. A criação dos assistentes eu acho mais... É porque você é outro nível, né? Você olha o Cloud... Não, porque se você abrir o Cloud... Ele é mais simples. Ele é mais simples e é mais assim, você... Por exemplo, você vai iniciar uma conversa com ele bota o título em inglês. Aí você vai lá e renomeia. Não sei se eu deixei de configurar alguma coisa. Talvez seja uma... E aí, os projetos, é mais difícil. Dá pra fazer, assim... Por exemplo, vendo o seu curso, até as suas lives e tal, você consegue fazer os projetos que são os equivalentes aos assistentes, né? Os GPTs customizados. Mas eu ainda, assim... Aí, por exemplo, os artefatos do Cloud. O ChatGPT já fez o Canvas, que foi, cara, que você consegue editar igualzinho, dentro da resposta. Não, mas eu acho que ficou até um pouco melhor, né? Então, aí isso entra na briga, né? Na concorrência, né? Então, realmente... você falou assim, que você ainda não era muito bom no passado em engenharia de prompt. Você sentiu uma frustração que eu vejo, que eu senti, muitas pessoas que eu converso sempre, de saber que descobrir com a IA generativa que a gente não sabe perguntar? A gente acha que sabe. Deixa eu fazer uma complementação para quem não sabe o que é essa engenharia de prompt. Basicamente, é aquele comando que você coloca antes de começar a conversar com a IA, antes de conversar com a máquina. A engenharia de prompt é um termo fancy, né, um termo sofisticado, para se referir à habilidade que o usuário tem de proferir comandos que a máquina obedeça com precisão e qualidade. Então, e na verdade é a linguagem natural. Quando a gente fala em engenharia de prompt, parece que está falando de alguma coisa do outro mundo, mas é escrever bem. Tem um ponto interessante nessa pergunta sobre não sabe fazer perguntas, é porque na verdade a gente está acostumado com o Google, né, de fazer busca no Google, e o Google é por palavra-chave, que não é construção de texto, é reprodução de texto. Quando você coloca liberdade de expressão no Google, ele reproduz um texto que alguém escreveu lá. O ChatGPT ele precisa de uma sequência lógica de palavras para que ele possa continuar aquele texto. Ele aprendeu a continuar um texto, uma frase. Então você, conhecendo essa forma de funcionamento do ChatGPT, você tem que aprender a criar um prompt que ele consiga completar exatamente do jeito certo. Tem um ponto, é o ponto que eu queria tocar, que pouca gente percebe, que é o fato de que, em tese, nós do direito somos, por natureza, engenheiros de prompt. Nós do direito trabalhamos com comandos, trabalhamos com normas, com regras, com instruções, trabalhamos com interpretação, trabalhamos com clareza, com palavras. A escrita é a nossa matéria-prima. Eu sou juiz, eu escrevo todo dia pelo menos umas 5 a 10 páginas, fazendo sentença e decisão. Eu leio todo dia pelo menos umas 40 a 50 páginas de processo, claramente uma leitura mais rápida.
Então nós estamos cotidianamente codificando símbolos e decodificando símbolos. Estamos criando texto e lendo textos. Isso, em tese, deveria nos habilitar a ser escritores incríveis, escritores fantásticos. Só que nós não somos. É onde vem a grande deficiência, que é o fato de que no direito, a nossa escrita é uma escrita construída para ser pedante e incompreensível. E aí, uma vez que a gente não aprende a escrever claro, a máquina não vai entender. Em tese, nós do direito, pelo fato de trabalharmos com escrita de comandos, escrita de instrução, seríamos excelentes engenheiros de prompt. Uma lei, né, uma constituição, ela nada mais é do que um comando estruturado de um modo mais genérico para os cidadãos entenderem e cumprirem. Um prompt bem feito, ele é um comando estruturado de modo para a máquina obedecer. É um comando que tem o que a máquina tem que fazer, escreva um texto, como ela tem que fazer, siga a seguinte instrução e o formato que ela tem que seguir. Tá aqui o modelo, tá aqui o estilo, tá aqui o conteúdo que você tem que seguir. Essa é a lógica da engenharia de prompt e que devia ser parte do nosso dia a dia, do direito, né? Mas a gente tem às vezes o hábito também de já achar que a gente sabe, que a gente tem todas as respostas. O ser humano acho que tem um pouco disso, né? Por exemplo, eu vejo muita gente fazendo assim, você usa a IA para resumir texto, mostra aí o teu prompt, resuma esse artigo. O que é resumir? Aí eu pergunto, sabe o que é resumir? Não, é tornamento. Sim, resumir é uma página, são 10 páginas, é 10 tópicos, é o quê? Você tem que especificar, quanto mais, porque a IA generativa não foi feita para ser específica, né? Foi feita para ser convincente. Na prática, fala pra gente um prompt para quem tá ouvindo a gente entender. Vocês têm que falar para ele o que ele é. Tem como dar um exemplo? Tá, é o seguinte, nós temos no direito prompts simples e prompts complexos. Um prompt complexo é um prompt, por exemplo, de geração de ementa no formato do CNJ. O CNJ cria um padrão de ementa que tem itálico, tem negrito, começa com cabeçalho, depois vai para os fatos, depois para a questão. Tem toda uma estrutura de metodologia e de formato que exige do engenheiro de prompt ensinar para a máquina como fazer aquele prompt. Imagine que o ChatGPT seja um Einstein. Um Einstein que não aprendeu direito. Ele não sabe. Se eu perguntar para o Einstein, me fale aí o que é que o Supremo decidiu sobre liberdade religiosa. O Einstein está se lixando, porque ele não quer saber do Supremo, ele está querendo saber da filosofia dele, da física dele, da matemática dele. Mas se você der um texto para ele, Einstein, está aqui o texto, está aqui a decisão do Supremo, me diz o que é que o Supremo decidiu sobre liberdade religiosa, está aqui a decisão. Ele vai conseguir me explicar com muita profundidade. E eu dei o conhecimento e ele explicou. Então, nesse caso, ele está transformando o conhecimento que eu estou dando para ele e ele é capaz de me dar com precisão. O segredo é, na hora que eu colocar o conteúdo, eu vou dar instruções, ensinar para ele a metodologia que nós do direito usamos. Então, nós temos o poder de trabalhar com o Einstein. No começo, a gente dizia, é um estagiário. Não, hoje em dia é um Einstein. Hoje em dia a ferramenta é um Einstein. E nós temos o poder de ensinar esse Einstein como é que nós fazemos. Como é que se faz uma emenda no estilo do CNJ? Está aqui. Comece assim e faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Uma vez que você tem essa estrutura, eu vou dar um exemplo para você aprender. Tá aqui um exemplo que eu fiz, aí você dá um exemplo. Uma vez que você ensinou ele a fazer essa emenda, basta colocar lá o voto que ele vai produzir uma emenda igualzinho. Então, basicamente você pensar no Einstein, que não tem decorado na cabeça dele nenhum conhecimento factual do direito brasileiro, apesar de que tem algum, né, os mais frequentes. Se você perguntar quem é Alexandre de Moraes, ele vai saber. Mas fatos mais específicos, qual foi a data de nascimento do Alexandre de Moraes, ele não vai saber. E vai alucinar, vai mentir. Né? Então você tem esse poder de pegar esse Einstein e ensinar a fazer exatamente o que você quer. Essa é a imagem que eu gosto do Einstein soldado. O sábio usa a ferramenta como um soldado. O ChatGPT para mim é meu soldado. É um Einstein soldado. Legal essa comparação. O amador, aquele que não sabe usar e que não domina o conhecimento de fundo, usa o ChatGPT como Einstein malandrão. Porque ele não vai saber direcionar a ferramenta, não vai saber controlar a saída e tudo que a máquina disser ele vai aceitar como se fosse um oráculo infalível. E aí é onde vai ter problema, vai ter alucinação, vai ter jurisprudência errada, vai ter lei que não existe, vai ter dados falsos.
é a pessoa que está usando como preguiça mental e que não domina o conhecimento e está se arvorando o direito de fazer aquilo ali. Né? Isso vai acontecer até se eu resolver escrever um texto sobre medicina sem usar o ChatGPT. Vai dar problema, porque eu não domino a ferramenta. Então tem isso. O segredo aqui do domínio da ferramenta é você entregar ela nas mãos de quem tem o domínio do conhecimento e que essa pessoa jamais renuncie à sua inteligência. Exatamente. E à sua capacidade decisória, o seu poder de decisão, o seu juízo de valor. Porque a máquina não faz não faz raciocínio moral. A máquina não tem senso de justiça. Eu sempre ouço você falar isso, que se você não dominar, não mantiver as rédeas da máquina, ela vai te dominar. E eu acho que isso muito acontece também pela má compreensão do que é essa ferramenta. E aí, linkando com o que você falou aí, de perguntar quem é fulano, quem é ciclano, eu achei muito boa a sua frase que eu assisti nessas lives que você fez agora, recente, de que o ChatGPT não é para reconstruir o passado. Ele não é ferramenta de busca, ele não é um Google, né? Então, ele é para você criar e fazer o futuro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, porque às vezes eu vejo muita gente errando. Quem é isso aqui? Eu escutei uma palestra aqui, outro evento do JX lá em São Paulo. Você lembra que eu acho que foi, eu não sei, esqueci. Ele falou que fizeram uma pesquisa no Brasil de qual era a pergunta mais feita para o ChatGPT no Brasil. Sabe qual era? Diz que se o Palmeiras tem Mundial. É uma loucura. E é claro que se 10 pessoas abrirem a conta e perguntarem a mesma coisa, ele pode dizer não, segundo o título de 51 tem que ser reconhecido, não é só. Então ele vai dizer várias coisas, né? E claro que ele vai acertar alguma coisa, porque até um relógio parado acerta, né? 2 vezes ao dia, né? Que tem aquela história. Então, assim, as pessoas, né? A importância de saber com que estão lidando, uma ferramenta poderosíssima, né? Mas que não é ferramenta de busca, não é ferramenta para reconstruir o passado. Ponto básico, né, que é difícil de entender porque é contraintuitivo, é entender que o ChatGPT ele não tem dentro dele base textual, não tem base de dados, não tem conhecimento fixo, não tem um conhecimento de mundo. Né? Ele aprendeu sobre o mundo através de probabilidade de textos. Basicamente, por exemplo, se você dá uma frase para ele, era uma vez um rei, ele vai ativar na rede neural dele várias palavras prováveis que vão complementar e continuar a história. Provavelmente nessa história vai aparecer castelo, coroa, rainha, princesa, e ele vai construir a história criando um texto coerente sobre isso. Mas ele não está tirando de nenhuma história existente, ele está criando. Então ele não tem, é difícil. Tenta imaginar o ChatGPT como um pendrive, que dentro desse pendrive, ou seja, não tem acesso à internet originariamente, depois é que é um recurso paralelo, né, que surgiu, mas originariamente o ChatGPT não tem recurso à internet, como o Cloud até hoje não tem, e é bom que não tenha, porque a gente não quer que ele olhe para trás, a gente quer que ele crie futuro. E dentro desse pendrive não vai ter arquivo PDF com texto, não vai ter artigo, não vai ter texto, não vai ter Word, não vai ter nada, só vai ter números. Tem tabelas do Excel, né? Tem números que estão ajudando o ChatGPT a calcular qual é a melhor sequência que vai completar aquele comando do usuário. Uma vez que a gente entende isso, a gente vai perceber que quando o ChatGPT produz uma sequência de textos, o que ele está fazendo é simular uma situação de linguagem que tem uma coerência semântica, mas que pode não corresponder a nenhum tipo de verdade factual. Por exemplo, a primeira vez que eu usei o ChatGPT no direito, eu peguei um caso muito bacana lá do TRE, eu era juiz do TRE, e um candidato a deputado estadual, ele era deputado estadual, era delegado e era candidato. No comício do 7 de setembro, no palanque, ele proferiu um discurso dizendo que fazendo um monte de balela lá, que as urnas não eram confiáveis, mas aí o ponto culminante foi que ele disse que se não se ganhasse nas urnas, né, se eles não ganhassem no primeiro turno nas urnas, o grupo dele, eles iam levar na bala, né, eles iam tomar o poder na bala. Ele falou essa frase explicitamente. Quando chegou lá no TRE, para analisar se esse discurso era compatível ou não com a liberdade de expressão, eu resolvi fazer um teste. Vou experimentar aqui o ChatGPT, era no comecinho ainda, né, e coloquei lá o discurso, né, e essa é uma área que eu domino, porque é a minha área de pesquisa do mestrado e do doutorado. Eu fiz pesquisa em Direitos Fundamentais no doutorado lá em Coimbra e também no mestrado em Direito Constitucional na UFC.
Portanto, eu tenho uma boa noção de qual é a resposta de qualidade esperada. Coloquei esse discurso lá para ele e pedi para ele fazer uma análise à luz da liberdade de expressão. E foi perfeito. Foi uma análise identificando todas as teorias possíveis que poderiam servir para demonstrar que aquele discurso não era compatível com a liberdade de expressão. Fighting words, incitação à violência, discurso de ódio, difamação, uma série de limitações à liberdade de expressões que foram, falou até desinformação, negacionismo democrático, foi uma expressão que ele usou lá que eu achei fantástica e usei também no voto, essa expressão negacionismo democrático. Adorei a resposta. E aí fiquei tão empolgado que aí cometi o erro básico, né, que todo mundo que não sabe usar o ChatGPT comete. Cite decisões do TSE que possam servir para justificar a condenação desse candidato. E ele citou perfeitamente 4 decisões, o nome, ementa, alucinando. É impressionante. Eu pesquisei, passei 1 hora para achar e era tudo alucinação. Mas o Tudo padrão, invenção. como ele aprende, ele sabe os padrões, ele reconstitui de uma forma maravilhosa. Muito bom, é muito seria bonito escrito. seria uma ementa perfeita, por exemplo. Exato. Aí foi aí que eu aprendi o básico. Ela é uma excelente ferramenta de interpretação. Eu coloquei o texto, ela fez uma análise de discurso. Interpretou um discurso que não estava no treinamento. Era um discurso novo, um discurso recente, inédito, não, né? Apesar de ter saído algumas matérias de jornal, ela não treinou, era bem anterior, o treinamento era bem anterior a esse discurso. Ela foi capaz de pegar um discurso completamente inédito, novo, e fazer uma análise interpretativa, à luz da liberdade de expressão, muito rica, com muita qualidade. Mas não foi capaz de citar a decisão do TSE. Aí é a origem da frase: o ChatGPT não reproduz o passado, ele não é bom em reproduzir o passado, mas ele é bom em transformar o presente e criar o futuro. E pegar um texto presente e transformar e fazer uma análise. E aí foi que eu comecei a estabelecer o que é que pode e o que não pode. Ele é bom em correção de texto, vou colocar aqui uma sequência, elaboração de ementa e relatório. Por que ele é bom em elaboração de relatório e de ementa? Por quantidade de transformação. Pega uma petição inicial, transforma no relatório. Ele não está indo no conhecimento para trás, ele está pegando aquele texto e transformando. A ementa é a mesma coisa, é um voto que é transformado num formato de ementa. Resumo, né, uma análise processual, análise descritiva da prova, nunca valorativa. Né? Por exemplo, ele é muito bom em fazer uma linha do tempo. Você pega lá, faça a cronologia do processo, estabelecendo uma linha do tempo com datas, nomes, eventos. Perfeito, sai muito bom. Estabeleça a incoerência entre a contestação. É muito bom pontos controvertidos. Fazer quesitos, fazer perguntas e audiência, que é a criação, né, ou seja, contrafactual. É muito bom. Onde é que ele vai ser ruim? Né? Ele vai ser ruim na busca. Né? O sistema de busca dele, mesmo acessando a internet, é muito ruim, muito limitado. Não é bom em tomada de decisão. E aqui eu vou colocar um ponto que pouca gente sabe. Quando a gente conhece como o ChatGPT funciona, a gente sabe que a forma de processamento dele é frequentista e baseado no mecanismo de atenção. Eu sei que essas expressões são já um pouco avançadas, mas em linhas bem simples. O ChatGPT olha para o texto que você colocou, para o seu prompt, e produz uma resposta com base nos elementos principais desse prompt, no que ele considera mais relevante para a resposta, e ele dá. E um dos vieses que existe, chamado viés de prompt, é o fato de que o que está no final do prompt, ou seja, mais próximo do output, da saída, tem uma força maior do que o que está no começo. Eu não sabia. Isso significa, e aí vem uma questão bem louca, né, que se você colocar inicial e contestação e pedir quem tem razão, é completamente errado esse prompt, porque é um juízo de valor. Ele vai dar preferência para a contestação, porque está mais perto da saída. Se você colocar inicial, contestação e réplica, por 2 motivos vai ser a favor da réplica. Porque está mais perto da saída e porque tem mais frequência. São 2 documentos contra 1. Ou seja, não tem nenhum critério de justiça, né, de racionalidade jurídica. A razão dele é frequentista. Então é um erro fazer juízo de valor, pedir opinião. Você acha que tem prova suficiente para condenar? Você acha que deve ser julgado procedente ou improcedente? Isso é aleatório, isso é randômico, isso é loteria. Então isso é um ponto que eu tenho batido muito, né, de não usar a ferramenta para tomada de decisão. E aí entra um dilema ético, né? A questão justamente porque como é uma ferramenta muito poderosa e assim, você, assim, tecnicamente não é para fazer isso, eticamente não é, mas tecnicamente é viável do ponto de vista de eu fazer um upload de uma peça e pedir isso. Como você falou, eu acho que é malandrão. É malandrão, exatamente. Mas ele vai fazer, ele vai tomar partido, vai fazer muito bem, vai te convencer. Você vai chorar ali, pô, é procedente isso aqui, eu tô...
Mas assim, aí isso é antiético total fazer isso, além de até criminoso. Você usou essa palavra recentemente que eu achei forte. Mas de outro lado, você também falou que acha antiético também não usar da forma correta. Porque a gente tem tanta informação à disposição e fazer da forma correta e poder melhorar a qualidade com essa junção de nosso texto, nossas decisões, tudo na vida pode ser muito melhor, que seria até antiético não usar uma ferramenta que pode potencializar tanto. Então tem essas duas... Essa é uma polêmica que eu levantei, deu um buchicho danado, que eu falei que esse debate sobre se é ético ou não usar a ferramenta está completamente errado. Porque o antiético é não usar a ferramenta, porque é absurdo, por exemplo, você pensar no matemático que não usa uma calculadora porque isso é trapaça. Não existe isso. Né? Todo matemático de boa qualidade tem que usar. Não vai conseguir produzir matemática de qualidade sem usar calculadora. Calculadoras mais avançadas, melhor ainda. Mais poderosas, melhor ainda. Quanto mais poderosa a calculadora, melhor vai ser o produto que ele vai fazer. Com mais qualidade e mais velocidade. Na linguagem é a mesma coisa. Né? É completamente antiético não usar a ferramenta. Mas você incluiu até o gratuito nisso? Tipo, ou não usar só o gratuito seria... Na verdade, a questão é usar certo. E o gratuito não permite muitas vezes que use certo, né? O gratuito tem muitos problemas de limitação de quantidade, de interação, que eu não recomendo. O uso profissional tem que ser o melhor modelo. Porque tipo, se o cara não sabe, o cidadão sabe, quer usar da forma correta, mas ele bota uma peça que uma quantidade de informação na janela de contexto que passe a quantidade que a ferramenta gratuita permite. Aí a resposta vai ter alucinação, porque ele vai, né? Ele não vai pegar todos os detalhes. Ele não vai pegar todos, né? Exatamente. A pessoa tá achando que tá crente abafando, mas não tá. Por que eu digo que é antiético? Eu vou dar alguns exemplos aqui focando na minha atividade como juiz, mas a gente pode também estender para outras profissões. Eu, como juiz, às vezes faço 3 audiências num dia. Eu acho que tem juiz que faz 5, 10, 20. E o tempo que a gente tem para analisar o processo é limitado. A gente só tem aqueles 20 minutos para estudar o processo antes da audiência. No método tradicional, a gente vai fazer a leitura em 20 minutos, uma leitura bem meia boca do processo, e quase sempre a gente vai aprender sobre o processo durante a realização da audiência, perdendo ali um tempo para poder fazer essa análise, e não vai ser uma análise tão boa quanto uma leitura minuciosa, porque a gente não vai ter uma quantidade X de processo, uma quantidade X de tempo e uma quantidade X de juiz. Então há uma limitação de capacidade de análise, e temos que fazer a audiência. Se eu chegar numa audiência sem saber nada do processo, porque eu não tive tempo de ler, porque o tempo não me permitiu, eu vou fazer uma audiência de má qualidade. Eu não vou conseguir esclarecer os fatos, não vou conseguir atender, por exemplo, a toda a empatia que é necessário para os advogados. Poxa, o advogado fez um trabalho lá exaustivo e você nem entendeu o que ele escreveu, não leu o que ele escreveu. Se eu tenho 20 minutos, eu consigo usar uma ferramenta que em 5 minutos, em 10 minutos, me dá um overview do processo com muita qualidade, eu chego nessa audiência tão preparado e faz uma sugestão de perguntas que quando eu chego lá, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu consigo sair com muito mais informação porque eu estou preparado. Em 20 minutos eu consigo me preparar, né, usando a inteligência artificial generativa. Sem inteligência eu não consigo. Eu só tenho 20 minutos, porque de um intervalo de audiência para outra são 20 minutos. Imagine outra coisa, imagine que você tem um advogado que está ganhando por hora. Ele consegue fazer um determinado documento usando a inteligência artificial em 10 minutos. Sem inteligência artificial é 1 hora. O cliente que pagar 1 hora para ele fazer isso, está pagando a mais. Porque a qualidade que ele vai fazer usando a inteligência é superior e com menos tempo. Então eu acho que é antiético não usar nesse contexto. E é antiético também porque a gente está... É quase como se fosse, né, se pensar bem, é quase como se fosse uma briga ludista daquela pessoa. Nós não vamos permitir uma ferramenta que vai aprimorar e enriquecer o conhecimento humano, porque a gente só quer que seja feito por humanos, a gente não quer que as máquinas entrem no jogo, né? E é uma falsa crença de que a máquina faz sozinha, não faz, depende do ser humano. Quando o ser humano não contribui para o que a máquina faz, o resultado é minha boca, não tem importância nenhuma. Então é isso, eu acho que vai chegar um momento que é tão natural usar a ferramenta quanto usar o corretor do Word. Exatamente. Vai ser tão natural usar a ferramenta quanto o juiz usar um assessor. Sentença foi feita com a ajuda do assessor. É óbvio que foi.
É óbvio que foi feito com assessor. Ninguém Mas discute. ninguém- O Supremo Tribunal Federal, o juiz, tem juiz, né, ministro, que nunca escreveu uma decisão na íntegra. Porque tem assessor para fazer isso. E todo mundo sabe que quem faz é o assessor e faz com extrema qualidade, está preparado para aquilo, orientado pelo ministro. Exatamente. Se o ministro for preguiçoso e não ler, né, isso não vai ter jeito. Só que a responsabilidade é dele. Ele tá assinando, Ele né? está assinando. Então, qualquer atrocidade que tiver ali... Mas é princípio básico hoje em dia de delegação, né, de verdade. tarefas. Por exemplo, escrever uma emenda, isso não é tomada de decisão. Sobre essa questão da versão paga, eu ouvi de um aluno outro, recentemente falou assim, que eu achei um negócio muito interessante. Olha, quando sem todas as palestras, e eu acho que o Jorge também, que claro, dá bilhões de palestras aí, todo mundo, é muito caro, não sei o quê, eu fico com raiva, eu confesso que eu não gosto, ainda mais quando eu estou no público, eu sei que as pessoas têm condição, eu falo assim, olha... É um kit do preço da academia Pois de ginástica. é! Não, e outra, tu compra uma pizza, tu sai pra comer hoje em qualquer capital, é muito caro, entendeu? Você pode fazer, mas assim, ele falou interessante, olha, a assinatura de uma IA generativa, de qualidade, ChatGPT, seja qualquer um, vai ser que nem a assinatura da fibra ótica na sua casa, a assinatura da Netflix, a assinatura dos teus dados móveis, que não tem como mais usar isso, parar de usar, vai ser, entendeu? Então a gente tem que... E outra coisa que eu não sei se você concorda, que eu ouvi também, que a IA vai entrar, não é uma moda, é uma coisa que veio para ficar, é uma revolução industrial, porque está mudando a forma de trabalho, de estudo, de tudo na humanidade. Mas ela ou vai entrar pela porta da frente ou pela porta dos fundos. Tipo, ou você vai cuidar de fazer o trabalho que você faz. Vai ser ou pelo amor ou pelo Exatamente. Não, mas eu estou querendo dizer assim, ou a gente tenta fazer com que as pessoas aprendam isso, essas lições, de fazer a forma correta, ou as pessoas vão usar de forma errada e os estragos vão ser muito grandes. E vai justificar a não utilização, exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, qual que é o teu perfil? Que você fala disso? George Marmelstein é o meu perfil pessoal e o Superaprendizagem é meu perfil acadêmico, digamos assim. Que coisa linda. Eu não sei como está o nosso tempo, Felipe. Não, tá tranquilo ainda. Eu queria perguntar uma coisa pro George. Como é o primeiro e é o George, a gente vai... A gente tá com meia hora. Vai estender. Meia hora? Oi? Já vai fazer 1 hora. 52 minutos já? Aham. Caramba. Então vamos encaminhando para os 10 minutos finais. Tá, mas eu ainda vou abrir esse espaço para ele falar dos projetos. Ele tem um curso online, ele tem muita coisa que ainda para falar. Pronto. O quanto você ainda acha falta que um um dado evento importantíssimo aqui desse pra gente aqui, como 8ª edição do JX, o quanto que isso, na tua opinião, é importante até para essa disseminação dessas informações, das pessoas que não conhecem nada de tecnologia, o quanto isso gera valor, na tua opinião? Na verdade, o que me impressionou, inclusive, nessa Expo Jury, a primeira que eu participo, né? Então, eu já participei do formato Enastic, já participei da Enastic. Mas da Expo Jury é a primeira que eu participo ativamente. E o que me impressionou, de fato, foi a quantidade de atenção, né, de movimento em torno da inteligência artificial no Poder Judiciário. Eu ouvi algumas palestras, ouvi alguns comentários e me parece que há, hoje em dia, por parte do Poder Judiciário brasileiro, não do sistema de justiça, né, porque o Expo Jury ele vai além do judiciário, é o sistema de justiça como um todo. Há uma abertura à inovação que é difícil de ver em outros lugares do mundo, né? Nós temos um sistema de justiça extremamente aberto à transformação e à inovação. Isso aí foi isso deixa muito claro. E aí a vantagem que eu acho de haver essa troca é que se cria claramente aqui aquela ideia de movimento, toda uma cultura, todo um movimento cultural institucional sendo construído em torno dessas tecnologias, em torno de como melhorar usando a tecnologia, e isso realmente fica bem claro aqui. É quase como se fosse a língua comum de todos eles, a importância da inteligência artificial generativa. Legal. Então, assim, antes de ir para as considerações finais, eu queria que a gente falasse um pouco, a gente falou um pouquinho off aqui, a questão dos dados, uma preocupação muito grande, né? E aí a questão, né, que essas grandes empresas, elas estão preocupadas com isso, né? Não é? Então eu queria que você falasse sobre isso, assim. Muito interessante. É o ponto básico, e aí eu concordo, eu acho que é aquele pressuposto que a gente não pode abrir mão, que é o fato de que nós somos membros do Poder Judiciário, né, no caso quem trabalha com a Justiça,
E nós estamos lidando com documentos de terceiros, dados de terceiros, né? Ou seja, petição inicial, documentos, contestação, não são nossos no sentido de informações sobre nós, são informações sobre outras pessoas. E todo mundo que tem em seu poder um banco de dados que se refere à informação de outras pessoas tem que ter um sistema de proteção de dados, né? De não utilizar esses dados fora daquelas hipóteses em que o usuário consente. Um usuário que entra com petição e coloca os seus documentos, não quer que esse documento seja entregue para um falsário, né? Ele quer que aquele dado fique protegido. Então, o Poder Judiciário tem o dever de fazer a proteção de dados. A dúvida é, essas empresas de IA generativa, e em particular, Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, da Gemini, elas têm sistema de proteção de dados? A resposta é sim. Sim. Esse sistema de dados é compatível com a LGPD brasileira? A resposta é sim. Elas vão usar os dados do usuário para fins outros que não aquele que o usuário consente? Não. Elas vão treinar o sistema delas com a máquina do usuário, com os dados do usuário, só se o usuário consentir. No caso da Anthropic, nem isso. Ela tem um sistema de não permitir o treinamento. Ela diz explicitamente na política que ela não treina. E a gente está falando de empresas bilionárias em bolsa de valor que tem um sistema de compliance muito rigoroso. Dá para confiar? Que dá para confiar. Ah, mas pode vazar. Aí vai aqui o meu ponto. Hoje em dia é muito mais fácil obter dados processuais. Qualquer pessoa com mínimo conhecimento de computação consegue acessar, não é hackear, é web scrap simples. Consegue entrar no site do STF, no site do STJ, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e baixar os processos. Eu consigo fazer isso. Eu já fiz um curso de web scrap em que a gente entrava na página do Tribunal de Justiça de São Paulo, baixava o acórdão, a inicial, a contestação. Até projetos sigilosos. Tudo, documentos. E tá, ou seja, hoje o sistema judiciário ele não tem proteção de dados e está querendo cobrar de uma empresa terceira que tem proteção muito mais segura, tem um sistema de proteção. O pessoal sabe que os dados da Anthropic e da OpenAI, que estão no topo da tecnologia, são muito mais seguros do que eles estão no judiciário. O medo deles é o treinamento. Por quê? Porque tem ferramentas gratuitas que treinam. A Meta treina com os dados do usuário. Sim. E ela tem a Llama 3 que é gratuita. Né? Mas ela diz lá. Ela diz, nós estamos usando. Ou seja, nesse caso eu concordo. Não se deve usar ferramentas que treinem dados. Não deveria colocar processo judicial dentro do WhatsApp. O WhatsApp está treinado, né? Pois é. E a gente bota todo dia. Discute diariamente, né? Esse PDF, olha aí. Então, já é um argumento então é um ponto. Mas o ponto base é que se você olhar a política de dados da Anthropic e da OpenAI, ela tem uma proteção de dados muito compatível com a LGPD brasileira. E qual é a solução que a cúpula e o Poder Judiciário de um modo tem buscado? Vamos colocar a contratação institucional da Microsoft ou da Google, porque elas têm mais governança aqui no Brasil e se comprometem com os dados. Aí o que é que ela vai fazer? Vai contratar a Microsoft e a Microsoft vai mandar os dados para a OpenAI nos Estados Unidos. Fazendo, vai mandar pro dia, aumentando aí a quantidade de pessoas com acesso a esse dado, né? E o Google vai mandar para a Google, que também é externo. Então eu acho que essa questão da política de dados é muito mais dois pontos, né? Um medo, um desconhecido, a pessoa não sabe, ou faz vista grossa, né? Avestruz, né? Coloca ela, se esconde, ou há um interesse corporativo de só fazer contratações públicas e sabemos nós, né, que são poucas empresas que têm esse poder. Exatamente. Eu sou completamente contra a ideia de colocar nas mãos do Poder Judiciário o poder de decisão sobre que ferramenta usar, porque em geral vai ser a ferramenta pior que tem e não vai dar ao usuário aquela versatilidade que nós temos hoje de escolher para qual dos a gente vai querer. Tem ferramenta que é melhor para análise de dados, tem ferramenta que é melhor para produção de texto, tem ferramenta que é melhor para interpretação de imagem, né, para fazer o OCR lá do documento, para anonimizar, para fazer a degravação de audiência, né? E eu, pelo menos, eu não sei como é que no Maranhão, mas desde que eu entrei na justiça, muitas vezes eu compro meu laptop, eu pago minha assinatura do Office. Eu faço tudo, não. Eu tenho assinatura de
de Dropbox para Sim, botar os meus documentos, sim. que inclusive está na nuvem, pela regra não poderia, teria que ser. Pois é. Não, eu sempre falo, não, eu faço isso e eu digo assim, olha gente, vocês, a gente pode ficar esperando as soluções virem da cúpula, dizer, não, o tribunal tem que pagar o ChatGPT, eu não vou pagar do meu bolso. Essa mentalidade que eu acho tacanha, que é uma coisa que vai me favorecer, vai melhorar a minha qualidade de vida e o trabalho também. Né? E melhorando o trabalho, você melhora também a sua vida. Então eu sempre tive essa mentalidade, eu sempre paguei Dropbox, hoje eu tenho, claro que eu também, como formador nessa área, eu também estou como estranho de trabalho, mas eu tenho quase todas as assinaturas possíveis, imagináveis. Mas assim, não precisa ser isso tudo. Exatamente. Teve uma época que para aprender eu assinei umas 5, aí comecei, não vou ter que tomar cuidado, eu já tô com... porque já vou falir, né? Mas assim, tá dando R$1.000 só de inteligência um assessor que ganha R$8.000, R$6.000, R$10.000, para ter uma e é uma coisa que muda a vida da pessoa, se ela souber. Não é porque a pessoa também só pensa no trabalho, mas ela não tem ideia do ganho que ela vai ter. Por exemplo, tu pode usar nas tuas redes sociais para fazer tuas legendas, tuas descrições. Eu faço uso tudo. Eu tenho os robozinhos lá no meu Instagram eu fiz um desafio, né? O desafio é o seguinte: nós partimos de um processo desconhecido. Por exemplo, vamos fazer uma disputa aqui, eu e o Felipe. Vamos partir de um processo desconhecido, nem ele conhece, nem eu conheço. Ele vai ter 1 hora para fazer a emenda no padrão do CNJ e eu vou ter 1 minuto. Depois de 1 hora, né, o meu vai ficar lá, ele vai fazer 1 hora. A gente vai pegar as duas, meter uma votação para saber qual é a melhor. Eu garanto que a minha vai ser melhor. Seu minuto em 1 minuto. Usando a inteligência artificial generativa. Ele não pode usar. Ele não vai poder usar. E é melhor em todos os aspectos. É melhor em clareza, em qualidade, em profundidade, em precisão, em detalhes, em estrutura, em organização. É melhor em tudo. E essa é uma atividade de transformação, não é de decisão. É um trabalho que o juiz não faz. A ementa é um trabalho tipicamente braçal. É transformar um texto longo em um determinado formato. Não está tomando nenhuma decisão. Não está substituindo a atividade decisória. Não tem nenhum reserva de jurisdição para fazer a ementa. A ementa pode ser feita por um bibliotecário. Ele consegue fazer essa ementa. Porque não é uma atividade, é uma atividade de interpretação. E a maior característica dessas ferramentas hoje é a interpretação. Todo mundo querendo seus prompts. Mas eu tenho também um robozinho de ementa do CNJ, viu? Não é tão bom quanto dele, mas eu tenho, botei lá, tá sendo porque em 1 usado. minuto, né? Dele é o topo da lista. Legal. Bacana. Mas é isso que eu digo. Essas ferramentas hoje, elas são muito superiores ao ser humano. Antigamente não era. Antigamente era inferior. Hoje são superiores ao ser humano na produção de texto e na interpretação. E eu até brinco falando sério, porque eu já fiz esse teste. Essas ferramentas são tão incríveis de interpretação que elas conseguem interpretar Djavan. Eu já coloquei música do Djavan para interpretar. E ela interpretou lá, caramba, mudou a minha percepção da música. De avião, consegue colocar toda a questão da relação com a terra. Açaí guardiã. Proteção da natureza, faz toda uma construção de interpretação. É fantástico. Eu peguei uma vez uma música. Tarefas intelectuais mesmo. Zé Ramalho, eu peguei da Mercedes Sosa, uma música que eu acho linda, uma música que fala sobre volver aos 17, né? Que é voltar aos 17 anos, é toda enigmática a música, fala de os musgos no muro, né? E eu não entendia nada, mas eu achava bonita a música. Poxa, essa música aí é em espanhol e tal. Eu vou ver aqui, eu pedi pro ChatGPT interpretar e ele explicou, caramba, que música incrível, agora que eu gostei mais da música, porque era a história de uma pessoa de 70 anos que volta aos 17 porque se apaixona. E ao fazer isso, ele volta como se fosse tudo de novo, inexperiente, e aí o amor vai crescendo nele, né, como os músicos no aparelho, ele vai explicando, poxa, isso é incrível. Utilidade, infelizmente isso para mostrar o poder interpretativo. Infelizmente a gente tem que se caminhar um pouco pro final, passou rápido, né? Esse assunto sempre é instigante, daria para falar aqui o conjunto todo, né? Mas eu queria então, para encerrar, que você falasse aí dos seus projetos atuais, futuros. Eu sei que o seu curso já é mega famoso, né? O Escrita Jurídica com ChatGPT, que agora é a Superaprendizagem. A Superaprendizagem é a página. O pessoal dele é o George Marmelstein. E o Superaprendizagem, que é o nome do livro dele mais famoso, né? E que hoje a gente usa também como
informação sobre o ChatGPT, né? Sobre o curso de escrita jurídica. Isso. Aí o seu curso na Hotmart, né? Que é o Escrita Jurídica do ChatGPT, que já tem agora o módulo com o Cláudio, né? Também falando, já teve uma nova roupagem. Eu inclusive comprei ele em outubro do ano passado, quando ainda tinha, e já estou tentando finalizar as alterações até agora. E agora eu achei muito legal também essa iniciativa de criar comunidade, né? Isso é como a gente falou aqui da cultura e tal. Então fale mais um pouco disso e de outros projetos aí. Muito bacana, né? O curso ele começa lá no comecinho ainda, né, do meu uso com o ChatGPT, em maio do ano passado, quando um coordenador da Escola da Magistratura do Ceará disse: Jorge, por que tu me ensina para o juiz a usar? Eu, rapaz, você quer... Aí eu coloquei, vamos fazer só correção de texto, né? Usar o ChatGPT para escrita jurídica, melhorar a qualidade do texto. Por isso que ele começou a ser chamado curso de escrita jurídica com o ChatGPT, porque eu queria usar para melhorar os textos jurídicos. Era essa, e considerando a limitação da ferramenta, era o melhor uso era pegar um texto e melhorar, que é uma transformação, não ia ter risco, era o melhor uso possível. Só que a ferramenta foi aprimorando, o conhecimento da máquina foi aprimorando e a gente começou a perceber, poxa, dá para colocar persuasão, dá para conseguir não só estilo, dá para colocar análise, né? O método FIRAC, né? Que é o método que eu uso. Hoje eu vi o pessoal da AGU falando FIRAC e tal, eu sei de onde que ele tirou isso, lá no meu curso, né? Não, exatamente. Eu acho bacana isso, divulgando legal, essa ideia. E aí o curso se transformou, deixou de ser apenas para o juiz, eu coloquei na Hotmart para o público em geral, né? E mais recentemente eu percebi o seguinte, eu não sei se você concorda, mas é provável que sim. Toda a premissa do curso que eu tenho dito é que eu não é o princípio de que o usuário ele tem que ter o domínio do conhecimento para poder usar a ferramenta. Não só o domínio da ferramenta, são duas habilidades. Saber usar a ferramenta e dominar o conhecimento que está sendo produzido. E muita gente lá do curso dizia: Jorge, como é que eu faço aqui essa denúncia? Né? Como é que eu faço aqui esse relatório do inquérito policial? Aí o delegado pedindo, o promotor pedindo, né, o defensor pedindo uma ajuda numa apelação, numa contrarrazão. Eu falei: olha, eu não sei fazer. Eu não tenho domínio, eu nunca fiz uma denúncia, eu nunca fiz um relatório de inquérito. Então, o segredo é você, que conhece a metodologia, aprender engenharia de prompt para poder fazer o prompt. Mas eu vi, como tem essa demanda, né, e que pode ser um conhecimento coletivo, uma inteligência coletiva sendo aprimorada, eu falei: vamos criar uma comunidade em que a gente vai ligar essas pessoas. Exatamente. 2 promotores, 3 promotores, né, um defensor público, advogado, que queiram compartilhar seus prompts e olha, vamos aprimorar esse prompt, vamos melhorar. Aí a gente desenvolver essa comunidade. E aí, portanto, hoje são 2 produtos que a gente tem, né, o curso, que é ensinando a usar, e essa comunidade, que é uma tentativa de unir, né, esses entusiastas para melhorar o uso da ferramenta. Então hoje são... Excelente. Eu acho que a IA generativa assim, é indispensável para o aprendizado contínuo, a mão na massa, você, né, meter a mão na massa, e a troca de experiência. Isso é fundamental, porque uma coisa que você não pensa aqui, o outro pensou, você completa. Não é assim, eu não gosto de pegar prompts programados e auto sem nenhuma, né, mas você pode, né, ir fazendo essa troca. Mesmo que você pegue um prompt de uma pessoa, ajuda entender o racional, o comando que está por trás. Perfeito. Porque você sabe o que ela faz, né? Eu tenho alguns comandos que eu compartilho, que eu não tenho nenhum, eu até quero que as pessoas usem, que são comandos, por exemplo, em que eu consigo fazer com que a máquina converse comigo como se fosse o autor do texto. É um sistema, né? Teoria da mente, em que eu pego um texto complexo, um artigo científico, por exemplo, sobre engenharia de prompt, que eu não domino a matemática nem a computação por trás, mas eu consigo criar um GPT, um prompt no cloud, prefiro no cloud inclusive, em que ele me dá uma resposta como se fosse o autor falando comigo na metodologia que eu determinei, me dizer o que é que eu quero. Eu quero que ele me diga qual era o problema que angustiava. Tem até umas coisas interessantes que às vezes eu peço, entre na mente do autor do texto, né, escrevendo em primeira pessoa como se fosse ele, e explique o texto, né, seguindo os seguintes passos. Eu coloco os passos lá, e um deles é quais eram as suas angústias ao escrever esse texto? Eu passei noites sem dormir, ele exagera. Com livro também. É um malandrão. Com livro. Só que tem que ter o limite da agilidade com o texto, né? Hoje a gente trabalha com 100, 200 páginas com qualidade. Mais do que isso, perde, né, a qualidade. O ideal, eu prefiro trabalhar com 200, ou com 20, 30, né, com artigo científico, capítulo de livro. É melhor do que trabalhar com
textos mais longos. Ô Jorge, então muito obrigado, né, pela sua participação, foi realmente muito enriquecedor, muito proveitoso, né, Sabrina? Estreando, eu acho que foi sucesso total, assim, obrigado mesmo, e eu espero que tenha outras oportunidades, desejo para você tudo de bom. Pessoal, siga ele, né, nas redes sociais, Jorge Marmelstein, super aprendizagem. George Marmelstein, ruim que para repetir. O seu sobrenome. Você botar George Bar, aí aparece o Marmelstein, né? Aparece, Marmelstein. E E o aprendizagem. Super aprendizagem, que é o título do livro, tem aqui. Opa, cadê? vamos já. Pode. Acho que eu tenho uma cópia. Ixi, deixei lá no hotel. Tá, não tem problema. E conta É aí, a capa pessoal, amarela você que tá inconfundível. assistindo, manda o link, avisa aí pra galera, compartilha esse Isso, podcast que pode, acho no que canal do alcançar JX, pessoas, né, isso. E nós vamos aqui estar direto aqui nesses 3 dias de evento. A gente começou hoje à tarde, mas amanhã e na quinta-feira também. E fica aí, daqui a pouquinho, daqui a 5, 10 minutos, a gente já vai entrar com outro convidado e vai ser assim, tá? Então, obrigado pela audiência nesse primeiro episódio e até a próxima. Valeu! Até mais, pessoal. Obrigado.